Nosso assunto aqui vai estar na página 16. Olha lá, o governo de Floriano Peixoto. Olha lá, 1891 a 1894. Observem aí que Marechal ele não demorou 4 anos no poder. Ele entrou em 89 e saiu em 1891. E daí, então, seu vice, Marechal Deodoro da Fonseca, assumiu esse cargo. O governo de Floriano Peixoto foi o segundo governo do Brasil durante o período republicano, estendendo-se até 1891 a 1894. Esse sim terminou seu mandato. Logo depois da renúncia de Deodoro da Fonseca da presidência, essa renúncia aí foi por livre e espontânea vontade, não, foi por livre e espontânea pressão. Os anos de governo de Floriano Peixoto ficaram marcados pelos acontecimentos relacionados à revolta da Armada e à Revolução Federalista. Vocês lembram que eu falei, né? Que existiam grupos de oposição extremamente fortes, questionando e pressionando Marechal, e ele não resistiu. Então, teve que passar o cargo adiante. A crise do encilhamento, essa crise aqui, pessoal, essa crise do encilhamento, ela surgiu lá no governo de Marechal Deodoro da Fonseca, né? Ele tentou controlar ou amenizar a economia brasileira, que estava bem mal, bem complicado, o Brasil passava nessa época. E na tentativa de controlar essa economia, acabou que foi piorando tudo. Olhem na página 15, de lá, a crise do encilhamento. Eu coloquei já no texto de vocês, lá no quadro, quando nós estávamos em sala de aula. Quer dizer, eu coloquei lá no quadro, vocês copiarem no caderno de vocês. E tem aqui no livro também, pessoal. Dá uma lidazinha só para se inteirar com esse assunto, vocês verem que foi complicado o Brasil. Principalmente os trabalhadores passaram por grande dificuldade nessa crise aqui. Lá no texto, lá tem dizendo, né, os motivos, como ele fez, e da forma que ele fez, e como essa forma que ele fez, essa maneira que ele tentou controlar a crise, tentou controlar, arrumar, né, a economia, acabou piorando tudo. A crise do encilhamento, olha o que diz aqui. No governo de Marechal alertou as oligarquias, né, esse nosso assunto aqui republicano, período republicano, nós vamos falar bastante sobre oligarquias. Talvez você até já ouviram aí os seus pais, algum adulto comentando aí sobre política. Aqui quando alguém fala de oligarquia, especifica, acho que a maioria das vezes deve especificar aí o José Sarney, né? A oligarquia Sarney, aqui no Maranhão. Oligarquias regionais, que exigiam uma participação mais ativa na definição dos rumos econômicos do Brasil, ou seja, eles queriam participar nas tomadas de decisões do governo e não serem submetidos às regras impostas a ele. Essa oligarquia, pessoal, como diz na página 16, tem um box aqui, vamos dar só uma lida rapidão aqui sobre ela. Ele vai conceituar oligarquias. Regime político em que o poder é exercido por um pequeno número de pessoas. No caso brasileiro, o termo refere-se às poucas famílias ricas, proprietárias de grandes extensões de terras, voltada para a reprodução agroexportadora. Aqui, esse grupo de famílias ricas aqui, pessoal, na questão lá da parte rural do Brasil na época, né, essas famílias ricas, ou esses fazendeiros, exerciam grande influência em toda a sua volta. E daí, ele meio que controlava, né, o que eles dissessem normalmente, aqueles que moravam ao seu redor, levavam a sério, né? De certa forma, tinha uma certa pressão também, né? Se alguém dependesse deles, teriam que obedecer a eles. Olha lá. Com o cargo de presidente do Brasil e se tornando o segundo presidente na era republicana, Floriano Peixoto assumiu o cargo por ser vice de Marechal Deodoro da Fonseca. Floriano teve como uma das medidas de governo tentar controlar a inflação gerada no governo anterior, né? Questão lá da crise do encilhamento do governo de Marechal. Vocês viram que foi um grande problema na economia, né? Ele tentou resolver isso, objetivando recuperar a economia brasileira, que estava muito mal, extremamente mal.
O governo de Floriano se destacou com as medidas populares, ele tentou também agradar a população e com isso tentar impor medidas centralizadas na mão dele, mais poder para ele, medidas populares. Enfrentou de forma violenta os grupos de oposição ao seu governo. Em contrapartida, no seu governo, consolidou a República Brasileira. Pois é, ele não era alguém que ouvia os opositores tentando falar mal, questionar o governo dele. Ele, se questionasse muito, ele partia, juntava uma força militar e tentaria dispersar, tentaria acabar com esses opositores. Olha lá. E aqui ele vai dizer assim: em contrapartida, seu governo consolidou a República Brasileira. Como assim? É porque as ideias, as principais, muitas das ideias republicanas, no modelo republicano, ele colocou em prática. Ele colocou no Brasil. Daí ele é reconhecido por ser o primeiro a colocar essas ideias republicanas. E daí ser reconhecido, né, pelo realmente consolidar esse modelo de governo no Brasil. Mais outro ponto, através de medidas como o estado de sítio, olha só esse estado de sítio que o Marechal fez. Ele foi aquelas pressões que ele sofria, ele fez o quê? Ele ia para cima e tentava também acalmar, só que ele era de forma mais radical, ele era de forma mais mexendo na lei, né? Olha o que ele fez. Burocracia definido pela nossa Constituição, a de 1991, para ser exercido em momentos em que a ordem do Estado democrático de direito está gravemente ameaçada, que tinha sido utilizada no governo de Marechal, né? Tendo em vista que a oposição era muito ferrenha, era muito dura em cima de Marechal, ele fez o quê? Ele usou esse dispositivo constitucional, né, nossa lei maior, de forma não adequada naquele momento e de não respeitar a opinião de terceiros. Ele mandou fechar o Congresso. Olha lá, tentou calar todos. Outra medida foi a reabertura do Congresso Nacional, que também tinha sido fechada no governo de Marechal, né? Como eu falei, o Marechal fez muitas medidas ditatoriais, né? Medidas que dizem respeito ao modelo republicano. E Floriano, tentando ganhar mais votos para ele, né? Ganhar mais atenção, e também tentando usar esse modelo republicano, ele desfez medidas radicais de Marechal. Lá, o Congresso Nacional, ele reabriu. No entanto, a outra medida foi uma maior concentração de poder na mão do seu executivo. Do seu executivo, no caso, seria na mão dele, né? Nas mãos do presidente, nas mãos de Marechal Floriano. Isso não é nada republicano, é mais uma medida também bastante ditatorial. O presidente passou a ter mais poderes, que ficou conhecido como Marechal de Ferro. Pois é, isso foi bem complicado. Um dos pontos negativos aí do governo dele. Adotou medidas para enfraquecer os monarquistas, como ainda assim são aqueles grupos que defendiam que o modelo de monarquia voltasse e acabasse com esse modelo republicano, né? O modelo monarquia, como vocês sabem, é o modelo de reis, modelo de a escolha de seu líder ser hereditário, né? Adotou medidas para enfraquecer os monarquistas. Na economia, ele adota medidas protecionistas, buscando priorizar as indústrias brasileiras que estavam em fase de desenvolvimento. Pois é, na questão de desenvolver a indústria brasileira, Floriano ele conseguia empréstimos e algumas outras facilidades para essas empresas do Brasil. Já em empresas estrangeiras, ele colocava uma série de problemas, dificuldades, criava uma série de burocracias para elas comercializar aqui no Brasil. Mas já a indústria brasileira tinha mais facilidade.
no comércio. Criou medidas populistas que foi de reduzir o preço dos aluguéis da capital, Rio de Janeiro. Então isso aqui, claro que vai agradar aquele pessoal que mora de aluguel, aquele pessoal que não pode comprar a casa e o aluguel. E a outra medida aqui é de reduzir os impostos sobre os alimentos. Né? Todo o gênero alimentício acabou tendo seu preço reduzido. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom para as pessoas que precisam comprar seus alimentos e no mercado e eles lá estão mais baratos. Isso foi um ponto populista dele, né? Um ponto que agradou muitos. E outro detalhe aqui que a gente tem que destacar no seu governo foi a questão das revoltas, né? Eu falei isso mais atrás. Seu governo foi acalorado com ataques de seus opositores, que diziam que Floriano estava ocupando o cargo de forma ilegal, olha só, que ele infringia a Constituição de 1891. Tem aqui no livro também falando um pouco sobre ela. Que nela impedia a ocupação do cargo pelo vice se o presidente renunciasse antes de completar 2 anos de mandato, que foi o que aconteceu com o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele assumiu o cargo de presidente do Brasil, lá na proclamação, mas por tantas pressões que ele não ficou até o final. Ele renunciou. Daí seu vice, que foi Floriano, assumiu. Mas, segundo a Constituição, teria que haver novas eleições, porque o Marechal, ele assumiu o cargo, né, ele renunciou o cargo de presidente do Brasil antes de completar 2 anos. Daí, Floriano não poderia ser presidente, mesmo que ele seja o vice. Esse foi um dos motivos aqui da oposição bater em cima. Mas mesmo assim, Floriano tinha bastante poder ao seu lado, conseguiu superar essa confusão aí, essa confusão em cima dele. Ele cumpriu seu mandato até o final. Mesmo assim, Floriano se manteve no cargo. E outro ponto aqui. Ele enfrentou as 2 principais rebeliões, como eu falei, a Revolução Federalista, no livro que vocês têm, e a Revolta da Armada. Também está lá no livro, explicadinho. Essas revoltas foram repreendidas de forma violenta, né? Como eu falei, qualquer tipo de questionamento ou algum grupo de oposição que se levantasse contra ele, ele partia para cima de forma bem radical, né? Ele partia para cima bem militarizado na tentativa de acabar de vez com qualquer tipo de oposição. No caso, a Revolta Armada e a Revolução Federalista, todas elas foram vencidas dentro do governo Floriano. Os governos de Marechal Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto ficou conhecido como República da Espada. O ano lá de 1889, né, o período que Marechal assumiu o cargo de presidente. Em 1894, que foi o fim já do mandato de Floriano Peixoto, né, como foi 2 militares, e a sua forma de como governar foi bastante dura, né? Aí foi reconhecido esse nome de Revolta da Espada. Aí mais na frente vai colocar, né? Por ter 2 militares no cargo de presidente do Brasil. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Mais alguma dúvida, algum questionamento de vocês, mandem uma mensagem no grupo, ou mesmo no privado, no meu, né? No meu privado. Então, assim, vai ter um pequeno exercício sobre esse conteúdo. E vocês podem pesquisar lá no livro, jogar lá na internet, ou tirar dúvida comigo. Até mais.